E se eu dissesse que a chave para a riqueza moderna pode estar escondida num dos livros mais antigos do mundo? Pois bem, é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar numa fonte, se calhar inesperada, de conselhos financeiros, a Bíblia. E, independentemente da fé de cada um, este texto antigo oferece lições que são, honestamente, intemporais sobre como construir, gerir e, claro, fazer crescer o património no século XXI. A pergunta faz todo o sentido, não é? Como é que princípios escritos há milhares de anos podem ter alguma relevância no nosso mundo que é digital, super acelerado e sempre a mudar? Bem, vamos descobrir que a resposta é um surpreendente sim. Então, vamos diretos ao assunto. Deixando de lado as crenças pessoais, o que encontramos aqui são estratégias que são, na verdade, muito práticas e universais. O nosso foco vai ser o plano de ação que estes textos antigos nos dão para os desafios financeiros que todos nós enfrentamos hoje. Tal como na construção de uma casa, tudo tem de começar com uma base sólida. Antes de sonhar com grandes investimentos ou lucros fantásticos, é absolutamente fundamental dominar os princípios básicos que garantem a estabilidade financeira. Olhem para esta citação. É um exemplo perfeito. A parábola do construtor da torre é, na sua essência, uma lição fundamental sobre planeamento financeiro. Antes de começar qualquer projeto, seja construir uma torre ou a nossa própria vida financeira, a primeira coisa a fazer é sentar e calcular o custo. Simples, mas tão poderoso. E se traduzirmos essa sabedoria para os dias de hoje, o processo resume-se a 3 passos bem concretos. Primeiro, criar um orçamento, que é a nossa melhor arma contra os gastos por impulso. Segundo, registar tudo o que entra e tudo o que sai. É preciso saber exatamente para onde vai o dinheiro. E por fim, o passo decisivo, ter a disciplina para seguir o plano que se traçou. A história de José no Egito é outro exemplo incrível. O conselho que ele deu ao faraó, guardar durante os 7 anos de abundância para se preparar para os 7 anos de escassez, é basicamente o conceito de fundo de emergência moderno. É a nossa rede de segurança contra as crises financeiras que inevitavelmente aparecem sem avisar. Ok, vamos agora passar para a mentalidade. Porque gerir dinheiro não é só sobre números e folhas de cálculo. Começa, na verdade, dentro da nossa cabeça. Com os nossos hábitos, a nossa disciplina e a nossa perspectiva. Aqui o contraste é direto e intemporal. De um lado, o trabalho árduo, a ação consistente que gera resultados e prosperidade. Do outro, o mero falar, as ideias que nunca saem do papel, as promessas vazias que só levam à estagnação. A lição é mesmo muito clara. A riqueza constrói-se com ação, não só com boas intenções. E essa ação tem de ser focada nos nossos objetivos, não nos dos outros. A grande armadilha dos nossos tempos é a comparação constante, certo? É alimentada sem parar pelas redes sociais e leva-nos a gastar dinheiro para manter uma imagem. O conselho antigo, no entanto, é muito simples. O foco deve estar na nossa vida real, não na vida encenada dos outros. Esta passagem reforça exatamente essa ideia de uma vida simples e trabalhadora. E o curioso é que muitos bilionários modernos vivem estilos de vida que são surpreendentemente modestos. Eles percebem que uma vida de luxo só cria ansiedade para gastar mais, para manter as aparências e acaba por atrair a atenção errada. Muito bem, com a base sólida no sítio e a mentalidade correta, estamos prontos para avançar. Agora, vamos explorar algumas estratégias proativas para fazer o património crescer, mas de forma inteligente. Um ponto absolutamente crucial: nunca tomar decisões financeiras importantes de forma isolada. O princípio de andar com os sábios é intemporal. Hoje em dia isso traduz-se em procurar mentores, ler bons livros e ouvir especialistas. Ter uma perspectiva externa é valiosíssimo, especialmente quando se trata do nosso dinheiro. E aqui temos, talvez, uma das primeiras referências da história ao princípio da diversificação. A lógica é simples, mas super poderosa. Como não se sabe que a crise pode vir a seguir, é fundamental não colocar todos os ovos no mesmo cesto. E na prática, como é que essa sabedoria se aplica? Bem, assim. Uma carteira diversificada pode incluir um pouco de tudo: ações, imobiliário, obrigações, até investimentos internacionais. Ao espalhar os investimentos, o risco é diluído. Assim, se uma área correr mal, não compromete o património todo. A mentalidade certa também se aplica aos investimentos. Na história de Josué e Caleb, enquanto a maioria do povo via gigantes e perigo, eles viram uma oportunidade. Da mesma forma, durante as recessões económicas, quando o pânico se instala, podem surgir as melhores oportunidades de investimento para quem consegue manter a calma e procurar valor. Saber o que fazer é importante, mas saber o que não fazer é talvez ainda mais. Vamos agora ver como esta sabedoria antiga nos ajuda a evitar as armadilhas mais comuns, aquelas que podem destruir a riqueza que tanto custou a construir. Os textos antigos são muito claros sobre 4 perigos financeiros fundamentais: a pressa para enriquecer, que quase sempre acaba mal,
O jogo e as apostas, onde as probabilidades estão sempre contra quem joga, ser fiador de outros, ou seja, assumir um risco que não é nosso, e, claro, a grande armadilha da dívida de consumo. Esta afirmação, uau, não podia ser mais direta. A dívida não é apenas um número num extrato bancário, é uma forma de servidão. Compromete o nosso futuro e limita a nossa liberdade, porque uma parte do nosso tempo e esforço passa a ser para pagar o que devemos a outros. E sobre ser fiador, o conselho é mesmo categórico. É um risco que simplesmente não vale a pena correr. Quando se assume essa responsabilidade, está-se a prometer pagar a dívida de outra pessoa se ela falhar. E isso pode não só arruinar as nossas finanças, como também destruir amizades e relações familiares. Finalmente chegamos à questão mais importante de todas. Depois de construir e proteger a riqueza, para que é que ela serve? A sabedoria antiga sugere que o seu propósito vai muito para além da simples acumulação pessoal. As duas lições finais são, talvez, as mais profundas. A primeira é a generosidade. Ser capaz de dar, de partilhar, quebra o domínio que o dinheiro pode exercer sobre nós. Transforma-o de um mestre numa simples ferramenta ao nosso serviço. E aqui, a atitude com que se dá é tudo. A doação não deve ser uma obrigação, nem uma forma de exibição, deve ser um ato com um propósito genuíno, feito com alegria. A intenção por trás do gesto é o que realmente importa. A segunda lição é sobre o poder da comunidade. Em vez de uma acumulação isolada e egoísta, a ideia é ajudar os outros a ter sucesso. É criar uma rede forte de apoio e colaboração. É, no fundo, o derradeiro investimento a longo prazo, onde o sucesso de um acaba por impulsionar o sucesso de todos. E terminamos com esta reflexão. No final de contas, o objetivo não é apenas a acumulação. A verdadeira questão que todos estes princípios nos deixam é sobre o propósito. Para que serve toda esta disciplina, todo este trabalho e toda esta estratégia? A resposta a essa pergunta é o que define a verdadeira medida do nosso sucesso financeiro.